Você não pode ter o luxo de falar não. Tá. Você está tendo luxo demais em falar não, porque senão você não vai criar cenários, situações. Um cara que fica impondo na escola, na faculdade, momentos polêmicos, ele tem que ser um cara que ele tem certeza absoluta que ele consegue sustentar o super-homem dele. Pois é. Mas a maioria não consegue. E quando eu falo a maioria, para não falar todos. Porque o lado super-homem, ele é lindo nas palavras. Ele é mágico. Ele é ótimo você ver as pessoas idealizando um super-herói para si mesmo. Agora, fazer acontecer o super-herói é o Clark Kent, cara. É aquele cara que está vendo o mundo dos óculos, não da capa. Você é muito jovem, 26 anos de idade não é nada, é muito jovem. Só que é um jovem que tem muita responsabilidade. Que agora já tem uma filha, já tem uma família, tem que botar dinheiro em casa, tem que botar comida na mesa. Eu entendo isso tudo. E aí vai de encontro duas coisas que a gente conversou até então, que é uma postura, uma figura muito idealista sua, as coisas que você viveu, as polêmicas criadas e as condições agora atuais que você precisa viver, porque você precisa sobreviver e você tem que ser mais flexível. Basicamente é isso. Você não me mostrou em momento nenhum uma pessoa muito prática. Não que você não seja um cara competente, capaz, estudou muito seu instrumento, as coisas que você sabe fazer bem feito, só que é no sentido de sobrevivência mesmo. É aquela coisa que eu estou com frio, o que eu vou fazer? Eu vou acender um fogo para me esquentar, ao invés de pensar assim, eu estou com frio, e agora o que eu devo fazer? Eu acho que se eu for encontrar aonde que tem um fósforo para ajudar, ao invés de pegar e ficar piscando duas pedras até acender fogo. Pois é. Então existem dois lados aí que são importantíssimos para nós músicos, que é o lado existencial, o lado idealista, mas também um lado prático, que é o lado de botar a mão na massa e fazer sob as condições que a gente tem. Você está muito pesado para um lado, igual muitos são pesados demais para o outro e não dá certo. É nesse equilíbrio, nesse lado assim, antagônico mesmo de viver, e viver de música é exatamente a transparência entre a combinação das duas coisas, que você tem que se encontrar. Você está desequilibrado demais, você está muito utópico. E um jovem igual você, enquanto estiver muito utópico, vai perder oportunidades de criar relações pessoais, de criar contextos de trabalho, um ecossistema fértil, de tomar tapa na cara, cuspir sangue e levantar e falar, estou pronto para outra. Ou seja, é você encarar as diversidades da vida agora de uma forma prática, não de uma forma ilusória. Você está muito preocupado com os outros, cara. Você tem que preocupar com você. E a sua identidade é uma identidade muito fértil, porque você desenvolveu comigo 1 hora de conversa, um monólogo seu de 1 hora, que fez tudo sentido. Não foi aquela coisa dispersa, foi 1 hora de coisas que se conectaram. Só que elas se conectaram num âmbito onde eu não posso botar a mão. Eu só tive a ideia, eu só tive a curiosidade e a criatividade de interpretar que pessoa você é. Mas no fundo, você não se apresentou em momento nenhum, cara, que toma soluções, exceto o fato que você falou que está dirigindo o Uber. O resto tudo foram reclamações ou ponderações, não de forma vitimista. Você não se colocou em nenhum momento de uma forma vitimista, um coitadismo, não tinha. Mas você também não trouxe soluções para você, cara. Correto. Não adianta você chegar e falar assim que o mercado está de um jeito, embora você tenha um lado artístico, tem hora que você tem que ser Clark Kent durante o dia e super-homem durante a noite, cara. E a maioria dos músicos são assim, eu sou super-homem e Clark Kent o tempo inteiro. Só que vai chegar um momento que o seu super-homem, que é o quê? Aquilo que você mais quer fazer, salvar o mundo, salvar as pessoas, salvar você, vai tomar conta da sua vida. Mais do que aquele ofício de 9 às 5 da tarde que muitos têm que fazer, de caixa de banco até caixa de drogarias, não sei, momentos que você tem que viver dirigindo Uber para ter subsistência, para conseguir ter dinheiro para poder colocar na mesa da sua família, que agora é uma responsabilidade que você tem mesmo muito jovem. Quer tocar de graça mesmo, quer expor a cara a tapa, quer fazer parte de ecossistemas, quer aceitar aquelas músicas mais esdrúxulas que você não gostaria de tocar, ou pior, você vê pessoas fazendo coisas que você faz muito melhor, só que você ainda se colocando numa posição de bem-suceder que seria, às vezes, embaixo delas. Pois é.
É o exercício da humildade de forma prática. Porque tem muita gente que é falso humilde, que paga de humilde, que é o quê? Que fala assim, não, eu sou humilde sim, não, foi legal, eu gosto, não, eu entendo. Não, é você ser humilde de forma prática, que é o quê? Se colocar em posição de bem-suceder, mesmo que seja temporariamente, lambendo o pé de alguém. Eu exagerei para você entender. Mesmo que seja num momento inicial da sua vida, numa fase da sua vida, você sendo subordinado, subjugado, e você aceitando as condições que ele tem de trabalho. Porque isso é que vai dar calo, isso que vai dar casca para você. Uma pessoa de 26 anos de idade é um jovem. É um jovem. Eu só fui começar a ter a minha posição idealista colocada à tona tem poucos anos. E eu tenho 40 anos. 39 fazer 40. Hoje em dia eu posso falar com propriedade, mudando o cenário fonográfico, porque eu entendo que a minha causa existencialista, idealista, é uma causa que eu tenho ferramentas para construir. Porque senão eu seria um cara utópico que estaria balbuciando palavras ao mundo, tentando persuadir pessoas de que eu faço pode ter um resultado sem ter provas. Eu tenho provas, eu sou a prova. Você tem que se construir, cara. E para você se construir, você não tem que delegar a função a ninguém, é a você mesmo. Foda-se se seu pai tem grana, se sua mãe tem grana, se seu irmão é bem-sucedido, se o outro não é, se eles não te apoiam, se sogro apoia, mas não. Você não tem que fazer esse contraste, cara. Você tem que pegar e assumir as rédeas da sua vida. Você tem a internet, você tem seu talento, todo dia você posta um vídeo, você faz stories, você faz posts diários, você movimenta a sua vida assim, freneticamente, com volume, com quantidade. Então, onde você pode reclamar, cara? Você conectar os pontos de forma colateral, indiretas. Não é você achar que lá no shopping você vai conseguir o contato de alguém, que você vai tocar na festa de alguém e ser um DJ reconhecido na cidade. Não. É o fato de você ter um cenário, ter um público, ter pessoas que estão ali vendo, ou pelo menos arquitetar alguma coisa que você possa apresentar, porque praticamente você viveu, e agora você virtualiza isso. E as pessoas vão entender essa conexão, porque a pessoa não é burra não, cara. O ser humano é inteligente pra cacete. O ser humano, eles sabem quando é falso. Eles sabem quando é fake. Por isso que em 2 anos eu construí o que eu construí na internet. 500 mil de seguidor. Mais de 500 mil de seguidor. Porque na hora que eu falo, eles veem que é de verdade, que esse cara não é de brincadeira. Porque eu poderia falar tudo o que eu falo em consultorias, em workshops, em aulas, nos meus vídeos musicais. Eu poderia falar tudo o que eu quisesse e de alguma forma eu criar um contexto fake para isso, porque muita gente tenta. Mas não sobrevive e não consegue adeptos. É a verdade, que é a lama, que é o lodo, que é a casca. Arrancar dentes da boca e colocar de volta. Pois é, César. Você não pode, mesmo na sua vida, mais ter o luxo de falar não. Tá. Você está tendo luxo demais em falar não e pensar nas pessoas, porque senão você não vai criar cenários, situações. Um cara que fica impondo na escola, na faculdade, momentos polêmicos, ele tem que ser um cara que ele tem certeza absoluta que ele consegue sustentar o super-homem dele. Pois é. Mas a maioria não consegue. E quando eu falo a maioria, para não falar todos. Porque o lado super-homem, ele é lindo nas palavras. Ele é mágico. Ele é ótimo você ver as pessoas idealizando um super-herói para si mesmo. Agora, fazer acontecer o super-herói é o Clark Kent, cara. É aquele cara que está vendo o mundo dos óculos, não da capa. O Clark Kent é o seu construtor de calos. Só a partir dele que você pode descobrir a força do super-homem. É isso mesmo, César.